versículo de número 45. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Esse é o texto, e nele nós vamos meditar a partir desse momento. Podeis tomar o assento de vocês. Obrigado. O texto diz assim: logo a seguir. Eu paro e oro, e daqui a gente começa a ministrar. Deus e Pai, fala conosco. Toma a minha vida nas tuas mãos, usa-nos conforme a tua vontade. Que estejamos, Senhor, debaixo do teu beneplácito, debaixo da tua vontade, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, para que dos céus a resposta chegue, Senhor. Toma as nossas vidas, toma cada coração. Toma esse momento da ministração da palavra, e que Deus possa falar conosco. Se você assim crê, que você possa dizer amém e amém. Levanta uma das mãozinhas e diz assim: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. O texto diz que logo a seguir, esse texto está falando do que se manifestou antes, logo a seguir, por conta da multiplicação de pães e peixes. Jesus estava preocupado com a multidão, mas quem esboça a preocupação são os discípulos. Os mais íntimos chegam próximos de Jesus e diz: Senhor, não te importas com esta multidão? Despeça-os, para que eles possam caminhar e voltarem para os seus lares, e procurem entre as aldeias um lugar para poder se alimentar. É interessante, porque a multidão estava sendo alimentada por um alimento, por um pão, que quanto mais elas comiam, menos fome elas possuíam. E isso é meio louco, porque trata-se da palavra, e só a palavra tem esse poder nas nossas vidas. Jesus, ele vai dizer que para aquela mulher samaritana: se tu soubesse quem te pede água, tu é quem me pedirias. Pois a água, Paulinha, que eu tenho para te dar, você vai beber dela e nunca mais tornará a ter sede. Estou falando de uma mulher que está diante de um poço chamado Poço de Jacó. Na minha introdução, se tem uma coisa que eu gosto, é de me arremeter ao passado. Exemplo disso, quando Jacó cava aquele poço, ele nunca pensou que o poço ia servir de púlpito e de encontro entre Jesus e a samaritana. Existem coisas que já foram feitas simplesmente para que eu e você possamos ter um encontro que é capaz e que vai mudar a nossa história. Jacó nunca imaginou, Murilo, que estava cavando um poço, e que desse poço sairia água, e que essa água perduraria, passaria de geração em geração, serviria a muitos. Muitos nasceriam e muitos morreriam, e muitos viveriam em prol da água do poço de Jacó. Contudo, que ele não sabia, porque ele não detinha conhecimento para tal coisa, é que ele estava abrindo um poço, para que lá na frente, uma mulher em aflição, que já havia tido 5 maridos, e o 6º com quem ela estava não era seu, tivesse um encontro com Jesus e tivesse a sua vida modificada. E lembre-se,
Essa mulher que chega diante do poço de Jacó carregando um cântaro, normalmente era a função dos homens. Ela procura um horário, e o horário que ela procura é um horário muito complicado, porque era o horário onde o sol era extremo, o horário do meio-dia. Ela sabia que aquele horário as pessoas deixavam de ir naquele lugar, então a fila era menor, mas o sol era forte. O que ela não tinha noção é que Jesus já havia despedido os seus discípulos, porque na mente dele, ele estava dizendo: hoje haverá um encontro, hoje haverá transformação, hoje haverá mudança, hoje haverá salvação para alguém aqui. E Jesus fica aguardando o momento em que aquela mulher se posiciona. Eu quero fazer uma analogia desse texto com esse texto de Marcos 45, no seu versículo do seu capítulo de número 6. O texto diz que logo a seguir compeliu Jesus. Sabe, irmãos, se tem uma coisa linda que eu quero passar para vocês, é o fato de não determos o conhecimento do tempo. O que significa isso? Você pode estar chorando hoje, mas Ele está olhando do alto e está dizendo: o seu choro não durará para sempre. Existe um Deus que já promoveu milagres no passado, e agora Ele vai dar uma ordem para os seus discípulos. Eu quero tentar te colocar dentro do cenário. Por quê, pastor? Porque Jesus aqui está numa crise. Crise essa por dois motivos, pelo menos. Um dos motivos da crise de Jesus é o fato de como as pessoas têm reagido com Ele. E Ele entra em crise para mostrar que Ele é 100% Deus e 100% homem. E isso é bom, porque quando eu vejo a humanidade de Cristo, eu me apego nela, porque eu sei que tudo que Ele sofreu foi para que entendesse o meu sofrimento, as minhas dores e as minhas crises. Segundo motivo da crise de Jesus, pastor, eu te explico. O segundo motivo da crise de Jesus foi o fato de João Batista ter sido decapitado. Irmãos, ele sabia que João Batista cumpriu o seu propósito, mas por ser homem, ele começa a sentir dores, e essas dores vai fazer com que ele tome uma decisão, depois da multiplicação de pães e peixes. Isso aqui tem tudo a ver com o nosso propósito da oração das 3 horas da manhã. A Bíblia diz que ele vai dar uma ordem aos seus discípulos, ordem essa que não podia ser revogada, ordem essa que eles não tinham o direito de dizer não. E aqui eu entro com mais um adendo, Marlon. Às vezes na minha vida e na sua, nós recebemos algumas ordens que vêm de Deus e nós queremos questioná-las, mas hoje eu vim aqui para te dizer que tem um céu e que existe um Deus e que Ele é soberano e Ele é poderoso, mas Ele só vai dar ordem para quem é discípulo, porque Ele sabe que por mais que o discípulo ele possa questionar, no final ele vai obedecer. Então, se hoje você veio nesse lugar, ou se hoje você está me assistindo, Deus está falando comigo e contigo, dizendo que a ordem que Ele dá é para discípulo, e quando Ele dá a ordem, Ele não dá o direito de você revogar a ordem que Ele está dando. E hoje Ele está dando uma ordem para nós. Ele está dizendo assim: embarque e passe para o outro lado da margem. Lembre-se, noutra feita, Jesus entrou no barco com os discípulos, mas agora ele entra numa crise, e na crise que ele entra, ele vai precisar ficar sozinho. Os discípulos outrora estavam preocupados com a multidão, mas ele vira e ele diz assim: deixai que eu vou despedir as multidões. Eu vim aqui dizer para você uma coisa para tu guardar no teu coração. Existem coisas que Deus está dizendo que já não é mais parte da tua conta. Existem coisas que Deus está dizendo: agora é comigo, sou eu que entro, sou eu que despeço, sou eu que faço, sou eu que falo, sou eu que entro. Você está entendendo? Diga amém. Ei, a multidão não faz parte daquilo
que faz parte do propósito para a tua vida. Entenda, Jesus vai despedir as multidões. Então esquece as multidões. Pastor, melhora isso porque eu ainda não entendi. Entenda, esqueça o passado. Deus está dizendo que as multidões já receberam o que precisava receber, mas Deus tem um propósito do outro lado da margem, para mim e para você. Ele está dizendo para nós: esqueça as multidões e começa a rumo a uma nova etapa da tua vida, a ir a rumo a uma nova etapa Ele está virando para nós e está dizendo: deixa que a multidão eu despeço. Quando Ele despede, é interessante, pastor Du, porque o nosso Deus é um Deus de completude. Ele só vai despedir a multidão ou as multidões quando Ele percebe que cumpriu o seu papel. Então entenda uma coisa: a ovelha tem um pastor que tem um dono, que é o Senhor. E Deus não perde de vista ninguém. Você está muito preocupado, muito preocupada. Você tem entregue essas pessoas nas mãos de quem? É uma pergunta. Se essas pessoas têm sido entregues nas mãos do Senhor, não vos preocupeis mais, pois o Senhor, que não perde batalha e nem o controle, está agindo. Deus hoje me usa para dizer assim: eu estou operando. Tu não tem percebido? Ei, tu não tem visto? Tu não entendeu ainda Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19? Você não entendeu que eu tenho feito um caminho, e é um caminho novo. Deus tem agido de forma poderosa. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço, me ajuda a pregar, não deixa nada te distrair, vai. Eis que faço coisa nova. Deus está dizendo que coisa nova traz suspiro novo, coisas novas trazem sorrisos novos. Deus está dizendo que está fazendo coisa nova. E Ele pergunta assim, e Ele diz assim: que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Você não reparou que você está diante de uma circunstância nova, de um tempo novo? Olha para a tua vida e pensa nela de alguns anos atrás, quem você era. Pensa, olha o que Deus tem feito, olha como Deus tem operado, olha como Ele tem feito na tua vida. Deus tem cuidado dos seus. Deus está dizendo: mudei eu até as vestiduras, mudei eu os calçados, mudei eu os adornos. Diga para eles, Alexandre, que eu tenho operado. Diga para eles que eles não tinham ano passado e agora eles têm. Diga para eles que ano retrasado eles estavam em meio ao opróbrio. O que significa opróbrio, pastor? Vergonha. Mas eu tenho posto eles diante de uma dupla honra. Diga para eles que eu sou o Deus deles, Alexandre. Fala com eles que eu tenho agido, que em mim está todo querer e todo efetuar. Deus está dizendo: erga a tua cabeça, porque não é tempo de luto, Eduardo, não é tempo de choro, é tempo de prostração, é tempo de oração, é tempo de manifestação do céu. Esse é o tempo do agir de Deus. Se os médicos estão dizendo que é impossível, é hoje que Deus está dizendo: eu pegarei o teu impossível. Repita comigo, diga assim: Jesus os compeliu. Diga assim: Jesus
obrigou. Repita comigo, diga assim: quando eu era multidão, eu tinha até o direito de me recusar. Mas hoje, como somos discípulos de Jesus, Ele sabe o que faz. Deixa eu liberar algo aqui. Deus levantará pessoas que não respeitarão os diagnósticos daquilo que você vive. Deus levantará pessoas. Para quê, pastor? Para dizer: esse momento da sua vida não veio de Deus, e em nome de Jesus, levanta-te, erga a tua cabeça. Deus levantará pessoas que não respeitarão a sua depressão, a sua angústia, nem a sua dor. E um dia você virará para essas pessoas e dirá a elas: obrigado, porque no momento mais difícil em que eu me encontrava, Deus colocou você no meu caminho, para dizer que nem tudo está perdido, para dizer: suporta, porque Deus tem coisas maiores, para dizer que Ele é o Senhor da tua vida, para dizer: veja quantos feitos maravilhosos Ele tem feito por ti. Desculpa o trocadilho, para dizer: Ele continua operando, para dizer: Ele continua sendo Deus. Deus, Deus, Deus. No meio da tua dor, no meio do teu sofrimento, no meio dos seus questionamentos, Deus vai levantar alguém que vai dizer para o céu: ele não era assim, ela não era assim. Ah, meu Deus, traz a fé de volta, traz a esperança de volta, traz a alegria de volta. Enquanto tiver alguém intercedendo por você, o mundo espiritual começa a conspirar. Melhora, pastor, melhora. Você só está de pé porque tem alguém de joelho. E quem está de joelho está dizendo: eu creio no poder da oração. Jesus aqui vai dar uma direção. O que eu disse? Presta atenção. Ele vai dar uma direção. Betsaida. Essa é a direção que ele vai dar. No versículo 46, o texto diz que depois que ele despede as multidões, ou a multidão, como queira. Quando a gente fala a respeito de multidões plural, nós estamos falando de um grande aglomerado e de povos distintos.
de lugares distintos. Em meio à crise que ele está enfrentando, ele vai virar para os discípulos e vai dizer assim: o que eu preciso tratar, precisa ser sozinho. Guarda uma coisa no teu coração para você não esquecer mais. Para de achar que você precisa estar cercado. É você e Deus. Para de achar que há necessidade de muitas pessoas. Eu continuo, o texto diz assim, 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Deixa eu tentar te fazer aqui um apanhado. Quando eles entram no mar, eles entram na primeira vigília da noite, no calendário lunar. E quem defende o calendário lunar entende que a primeira vigília da noite era o início de um novo dia. Por isso o Senhor se manifestava com Adão. Quem defende o calendário lunar, que não é o nosso caso. Mas a primeira vigília da noite é em torno das 18 horas, porque a primeira vigília vai das 18 até as 21. 19, 20, 21. A cada 3 horas era contada uma vigília. Os discípulos, quando entram no mar, eles entram na primeira vigília da noite por volta das 18. Eles não levam muito tempo para chegar no meio do mar. Então, no meio do mar, agora eles vão ser assolados por um vento contrário, uma tempestade. Então, entenda aqui. Jesus só vai aparecer na quarta vigília. O que eu disse? Então, vamos fazer aqui um cálculo. Se a primeira vigília vai das 18 às 21, a segunda vigília vai das 21 até meia-noite. A terceira vigília, ela vai de meia-noite às 3. A quarta vigília, ela vai das 4 às 6. Entenda uma coisa: os discípulos vão passar pela primeira vigília, eles vão enfrentar a segunda vigília, e cadê Cristo? Nada de Cristo. Eles vão entrar na terceira vigília, e cadê a resposta? Nada de resposta. A quarta vigília da noite era tido como o momento mais escuro de uma noite. Se tem um momento de maior escuridade de uma noite, era no início da quarta vigília da noite. Só que aqui a Bíblia diz que Jesus vai ver os discípulos em aflição. Jesus vai contemplar os discípulos que estão a remar e vai ver eles em dificuldade. Guarda isso, porque isso aqui eu preciso compartilhar com você. Os discípulos fadigavam a remar, enfrentando o vento contrário. A linguagem é bastante forte.
Eles estavam aflitos a remar. Paro aqui ou continuo? Então preste atenção. Estavam em aflição, mas não pararam de remar. Estavam aguardando Jesus chegar, um milagre acontecer. Mas a Bíblia diz que eles estão com o remo nas mãos. Deus está virando para você e está te perguntando: por que qualquer coisa te faz parar? Por que qualquer coisa te faz desistir? Por que qualquer coisa você quer chutar o pau da barraca? Fala para mim. Você não está entendendo que discípulo tem que remar? Mas pastor, eu estou parado no mesmo lugar, não importa. Deus está virando para você e está dizendo: não pare de remar. Tem alguém do teu lado? Vira para essa pessoa, diz para ele ou para ela, diz assim: você só tem o direito de remar. Isso, Deus está pegando essa igreja hoje, a mim e a você, está dizendo: você não tem o direito de desistir. Você não tem o direito de retroceder. Você só tem o direito de fadigado, em dificuldade, é o mesmo de dizer que eles estão atormentados ou aflitos, não só pelo vento, mas também por verificarem que uma tempestade havia se colocado no caminho do seu dever. Oh Jesus, oh meu Pai, ensina-nos que mesmo debaixo de uma ordem, tempestades poderão entrar no nosso caminho, mas ainda assim, o que nos guia e o que nos sustenta é o fato daquele que nos deu a ordem. Deus hoje está virando para você, está virando para mim, está virando para nós, e está dizendo: você está debaixo de uma ordem. A tempestade que se apresentou, você precisa olhar para ela e você precisa dizer: tempestade, eu estou no pleno exercício da obediência daquele que me enviou. Se você quer me parar, na verdade você vai precisar lidar com aquele que me enviou. Deus está dizendo para nós: coloca nas mãos do Senhor aquilo que é dele. Se ele disse para você entrar nesse barco, e se a tempestade se levantou, não há problema nenhum. Ei, a tempestade vai precisar lidar com o dono da tempestade. A tempestade vai precisar lidar com aquele que tem autoridade sobre toda a tempestade. Começa a orar diferente. Senhor, entra aqui, porque isso aqui fugiu do meu controle. Senhor, age aqui, porque isso aqui eu não tenho condições de lidar. Deus, opera aqui, porque aqui eu não sei operar. É quando o Senhor vira para Ezequiel e diz para ele: Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? Ele olha para a magnitude do milagre, ele diz: Senhor, tu sabes. Sim, Ezequiel, eu sei, mas vou usar você como instrumento. Profetiza a estes ossos. E ele diz: enquanto eu profetizei o que me fora ordenado, houve um ruído de ossos que se batiam contra ossos, cada um se ajuntando ao seu osso. Deus está dizendo em nome de Jesus, olha para o pastor, Deus está dizendo que hoje no mundo espiritual é um tempo de barulho de ossos se batendo contra ossos. Deus está colocando coisas no lugar, Deus está trazendo de volta, mas Ele manda te dizer que o milagre completo só acontecerá na quarta vigília da noite.
E tudo que você está vivendo é só um processo que vai passar, não vai durar a vida toda. Ele está virando para nós, está dizendo suporte, e continue caminhando, continue marchando, pois há um Deus poderoso que está te contemplando. Salmos de número 126, versículos 5 e 6, sobejamente conhecido, mas às vezes de aplicação difícil. É um Deus que está olhando para nós e está te fazendo entender que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Está chorando, mas está andando. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Volta ao versículo de número 1, e eu contextualizo isso. Versículo 1 do Salmo de número 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esse texto está falando a respeito de quando alguém vira e diz: ei, o cativeiro acabou, ei, o tempo de escravidão acabou. Deus está dando agora um fim para esse tempo de escravidão. Eu quero te dizer que o cativeiro babilônico durou 70 anos, mas Deus fez com que os 70 anos passassem depressa. Deus está antecipando algumas coisas, promovendo outras, porque tudo por sua causa. Ele está dizendo: o tempo do cativeiro babilônico acabou na tua vida. Então o texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É alguém que vai precisar beliscar a gente e dizer: ei, é um novo tempo na tua vida, é um novo tempo para a tua família, é um novo tempo para a tua história. Tem um Deus poderoso aqui, irmãos, que está dizendo que vai colocar um novo cântico nos teus lábios, que está dizendo que vai colocar um novo sorriso nos teus lábios, que está dizendo que é um tempo novo, é um tempo de manifestação, é um tempo que as madres serão abertas, é um tempo que a esterilidade vai fugir de nós, é um tempo que tudo que plantarmos vai germinar, frutificar e crescer. Esse é um tempo. Então toca nessa pessoa do teu lado, diz: erga a tua cabeça para o alto, porque existe um Deus poderoso que está dizendo para você que Ele vai chegar. Suporte o processo. Mas Jesus não chegou na primeira vigília, não vai chegar. Mas eu já estou orando há 15 dias, mas o propósito é de 30? Ou são de 15? São de 30 ou de 15? 30 ou 15? 30 ou 15. Então por que você ficou aguardando algumas respostas agora? Não são 30 dias? Tem alguém do teu lado que tu possa olhar nos olhos e dizer: se são 30 dias, são 30 dias. Suporte esse processo. Suporte isso aí. Como que eu suporto? Com oração. Nada está acontecendo, mas eu estou dizendo: eu já estou vendo o milagre, Deus. Não tem nada acontecendo aos olhos naturais, mas você está dizendo: eu tenho certeza que algo vai acontecer, Jesus. Mas a tempestade está me assolando, e você está dizendo: ei, é quando você sai de casa, pastor Christian, e você diz: Senhor, vou vencer mais um dia hoje, e vou prosseguir, vou caminhar. Deus está virando para nós e está dizendo: continue a marchar. Deixa eu liberar isso, que quando eu liberar você vai receber, em nome de Jesus. Continue a marchar, continue a caminhar, continue sendo crente, continue orando, continue buscando, porque a qualquer momento, repare, que Jesus vai ver os discípulos em aflição. Estou terminando.
que eu disse? Vai ver os discípulos em aflição. Mas o Senhor não disse que a quarta vigília da noite é o momento mais escuro de uma noite, de maior escuridade de uma noite? Não foi isso que o Senhor falou, pastor? Foi. E quem disse que ele é limitado? E quem disse que ele não está te vendo? E quem disse que ele não está te contemplando? Eu amo, porque o texto diz assim, deixa aqui, não precisa me seguir não. E vendo que a multidão tinha fome. Vamos repetir essa frase? 1, 2, 3, vai. E vendo que a multidão tinha o quê? Tá, mas eu estou falando de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então repita assim, muito mais de 5.000, pastor. Mas tem um Deus, em Cristo Jesus, que consegue olhar e ver, do primeiro ao último. Da mesma forma. Não há escuridade que possa detê-lo. Deixa eu repetir, não há escuridade que possa detê-lo. De repente, na quarta vigília da noite, você enfrentou a primeira vigília, porque algumas pessoas pensam que a tempestade chegou lá no meio desse processo. Deixa eu te falar algo, a tempestade chega no início do processo. Qualquer semelhança com a minha vida e a sua, 30 dias de oração. Primeiro dia, a pastora dá entrada no hospital e fica internada. Segundo dia, acometido por uma virose louca, eu fico debilitado. E a oração das 3 horas da manhã continua firme. Jesus vem andando por sobre as águas, quando os discípulos não tinham mais esperança, quando não tinham mais forças de tanto remar. Quando ele chega, andando por sobre as águas, eles ficam atemorizados. Eu estou buscando tanto por um milagre, que quando o milagre começa a se manifestar, eu não sei lidar com o milagre. Eles vão gritar. Todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo ele lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, ou não temais, perdão. Hoje ele me mandou aqui só para te dizer, tem de bom ânimo. Para a vida de alguns, Jesus já chegou no barco, irmãos. Para a vida de outros, ele está saindo do monte, está entrando na água. Pastor, por que Jesus vem por sobre as águas? Porque era a maneira mais rápida de chegar até os discípulos. Por isso ele vem por sobre as águas. Ele é o Senhor, irmãos. É o meu Deus, é o teu Deus.
Hoje Ele vira para mim e para ti e diz: crê tu somente, nada mais. Acredite que eu sou o Deus que responde a oração. Que horas que Jesus chega? Alguns declaram e defendem que Jesus se apresenta às 3 horas da manhã. Repita comigo: às 3 horas da manhã. Diga assim: Jesus chegou. Qual foi o horário que Ele chegou? Aproximadamente, qual foi o horário que Ele chegou? 3. No início da 4ª vigília da noite. Hoje eu vim aqui te dizer: Ele se manifestará entre nós. Ele virá. E no mundo espiritual, eu vejo e libero o meu Deus operando, caminhando. Pastor, por que Ele decidiu agir no meio de um mar tempestuoso? Eu encerro, porque para Ele não há diferença de terra ou mar. No meu entender, a terra é um lugar mais seguro, porque aqui eu domino, eu controlo as minhas emoções, mas Ele é o Deus que quer ensinar discípulo a ter equilíbrio no meio do desequilíbrio. Está ventando, mas Ele está segurando você pela mão. Está ventando, mas o texto vai dizer que daqui a pouco Ele entra na embarcação. E os discípulos vão entender que Ele é o Deus que comanda o vento, o mar, a tempestade, e que cria dos momentos mais difíceis um tempo de bonança. Deus está dizendo que pode a tristeza durar toda uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Quando amanhece, eles estão do outro lado da margem. Deus está virando para nós e está dizendo: já pode amanhecer na tua vida, já pode amanhecer no teu caminho, já pode amanhecer no teu ministério, ou tem alguma coisa a mais que Ele precisa fazer ainda? Se precisar, Ele controla o tempo, segura o tempo, mas Ele está virando para nós e está dizendo: ei, você que veio hoje, você que está aqui, eu farei amanhecer na tua vida, e quando amanhecer você vai estar no lugar certo, no destino certo. É isso que Ele está falando conosco, em nome de Jesus. Então suporte, permaneça, fique firme, não olhe para o lado, continue orando, porque às 3 horas da manhã o meu Deus se manifesta. E se você crê nisso, eu quero te convidar a se colocar de pé no teu lugar. Eu quero que você apresente para Deus a tua petição. Qual é a tua petição? Qual é o teu pedido? O que você está vivendo? Coloca diante dele agora. Coloca, diz: Deus, é hoje. Hoje é o dia da minha vitória. Levanta a tua mão e comece a orar agora aí no teu lugar.
Começa a declarar a tua vitória. Você talvez está sem forças, mas Deus manda te dizer que ao abrir a tua boca, o céu se manifestará. Pois hoje é tempo de cura aqui, irmãos. Hoje é tempo de manifestação aqui, irmãos. Hoje é um tempo em que o meu Deus virá sobre nós e se manifestará nesses dias. Eu creio. Começa a declarar. Se você tem intercedido por alguém, começa a dizer agora aí. Se você tem buscado por alguém, meu Deus, tem poder na oração, tem poder na oração, tem poder na oração. E essa igreja será conhecida como a igreja que ora e o céu se manifesta. A igreja que ora e o milagre acontece. Deus, vem sobre nós, venha sobre nós. Toca, Deus, cura, Deus, realiza milagres, Deus. Eu creio. Manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Os dois. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Conta-se uma história verídica de uma irmã de oração. Uma irmã de oração. Senta um pouquinho que a gente vai tirar a oferta. Que orava